Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura. E o nosso conteúdo de hoje será gêneros literários, gêneros poéticos, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos o estudo sobre os gêneros poéticos, sobre os gêneros literários, eu trouxe para abrir a aula de hoje essa linda canção de Zé Ramalho e Otacílio Batista, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa. É uma canção que também é interpretada por Amelinha, interpretada por Zé Ramalho também, e que fez muito sucesso no ano de 1982. Tá? E é uma canção que dialoga bastante com a literatura, em vários aspectos. Né? Primeiro porque ela começa trazendo para nós uma grande obra da literatura clássica, que é a Ilíada. Tá? E depois ela vem trazendo outros eventos, outros fatos históricos, outros personagens históricos que nós conhecemos e que também se tornaram, ao longo do tempo, personagens de outros textos literários. Tá certo? Então, acompanhem comigo essa leitura, mas eu recomendo que vocês, logo depois da aula, tirem um tempinho para acessar essa canção na internet e assim vocês poderem apreciar com mais calma, com mais profundidade, essa linda obra de arte que nós temos hoje aqui abrindo a nossa aula. O texto diz assim: numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau. Terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava na Grécia e destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana dominava o maior conquistador. E depois de vencê-la, o vencedor entregou-se à pagã mais que formosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. A mulher tem na face 2 brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a procela em seu furor, se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Então, é uma poesia que também traz para nós o elemento feminino, tão presente em vários textos literários, em vários momentos da historiografia literária. Que vocês possam, no momento posterior, se deleitar sobre essa canção. Tá certo? Então, nós, na última aula, fizemos o estudo sobre o verso e a prosa. Nós vimos que verso é um tipo de texto literário onde as linhas não são totalmente preenchidas, onde esses versos possuem uma quantidade de sílabas gramaticais, onde esses versos se reúnem em estrofes, e o texto escrito em verso geralmente é um texto poético. Nós vimos que o texto em prosa é um texto escrito em parágrafos e que aí sim toda a linha é preenchida nesse tipo de texto. Nós vimos que além do verso e da prosa,
existem hoje mais dois tipos de textos literários, né, que nasceram nesse contexto bem modernista, né, da literatura, que é o poema em prosa, que é um tipo de texto escrito em prosa, mas é um poema, né? É um poema escrito em prosa. E como é que eu sei que é um poema escrito em prosa? Porque ele não é uma narrativa, ele não conta uma história, mas ele gira em torno de uma análise sentimental, né? Ele gira em torno da subjetividade de uma cena, de um lugar, né? E também existe, além do poema em prosa, a prosa poética, que é um texto escrito em prosa, mas com elementos da poesia, né? E aí eu pedi que vocês resolvessem as questões 1, 2, 9 e 10 da hora de estudo, mais as questões das páginas 35 a 40. E antes de avançar no estudo do conteúdo de hoje, nós vamos corrigir essas questões. Então eu gostaria que vocês pegassem aí o material de vocês, lá na questão 1 da seção Hora de Estudo, que fica exatamente na página 53 da apostila de vocês. E nós vamos iniciar essa leitura agora, tá? Essa correção agora. Então, a primeira questão é uma questão modelo Enem, né? Que traz para nós um texto cujo título é Se os tubarões fossem homens. Vocês fizeram a leitura desse texto para resolver as questões. E aí, nós não vamos mais fazer a leitura aqui para poder ganhar tempo da aula, tá certo? Avançar no tempo. Então, o enunciado da primeira questão diz assim: como produção humana, a literatura veicula valores que nem sempre estão representados diretamente no texto, mas são transfigurados pela linguagem literária e podem até entrar em contradição com as convenções sociais e revelar o quanto a sociedade perverteu os valores humanos que ela própria criou. É o que ocorre na narrativa do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Mostrada por meio da hipótese apresentada, o autor questiona o modo de organização das sociedades ocidentais capitalistas que se desenvolveram fundamentadas nas relações de opressão em que os mais fortes exploram os mais fracos. Então, nessa primeira questão, a alternativa correta é a letra D. Na segunda questão, leia as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, para ganhar tempo, eu vou dizer apenas a sequência dessa resposta. A sequência correta das respostas de todas as alternativas é a seguinte: FF, VF, VVV. Ok? Repetindo, FF, VF, VVV. Ok? E aí nós vamos lá para a questão 9, que está localizada na página 56 e que também traz para nós um texto poético intitulado Estrada. E sobre esse texto de Manuel Bandeira, o enunciado diz assim: a lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta para a percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. Portanto, letra B é a alternativa correta. Na 10ª questão, nós temos dois textos e o enunciado diz: sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. Portanto, a alternativa correta é a letra D. E aí nós vamos voltar lá para a página 35 da apostila de vocês para corrigirmos as questões que estão entre as páginas 35 e 40. Tá certo? A primeira questão
traz um conto, né, para que vocês possam ler, refletir sobre ele. O título é Tentação. Lembrando que o conto é um tipo de texto que nós vamos estudar mais detalhadamente daqui a pouco, tá certo? E depois da leitura desse conto de Clarice Lispector, é a hora de responder às questões. A letra A diz assim: releia o trecho. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Nesse início do conto, o narrador associa alguns elementos que têm como intenção criar um perfil da protagonista da história. Que elementos são esses? Primeiro, ela estar com soluço. Depois, ela ser ruiva. E o terceiro elemento, ela está, de alguma forma, submetida a uma claridade excessiva. Então, na letra B, no parágrafo seguinte, o narrador sugere a sensação de desconforto que a menina sente naquele momento. Qual dos trechos abaixo, retirados do texto, melhor exemplifica o desconforto da menina? É a primeira alternativa. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. E aí o enunciado pede para a gente justificar a escolha. A justificativa é que nessa passagem há uma fusão entre sensações desagradáveis. O calor das pedras da rua, que vibravam por causa da alta temperatura, e a cabeça da menina que flamejava também em função do calor. Então, a letra C, aí na página 37, diz assim: considerando o contexto da narrativa, como você interpretaria esta frase? Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Aqui é uma resposta pessoal, já que o enunciado pede como você interpretaria, qual é a sua interpretação. Na letra D, no segundo parágrafo, há um momento em que o narrador se manifesta, estabelecendo contato com a menina que está sentada no degrau de sua casa a observar a rua. Transcreva essa passagem. Então, a passagem é aquela que diz: que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras. Desalento contra desalento. Na letra E, ao final do segundo parágrafo, há 2 referências a tempos distintos, que não são o tempo vivido pela menina, mas pela mulher que ela vai se tornar. A primeira referência diz respeito a uma fala do narrador. Qual é essa fala? A fala é a afirmação do narrador sobre o futuro da menina, quando ela se sentiria segura a ponto de erguer insolente, sem receios e poderosa, sua cabeça de mulher para enfrentar as dificuldades do mundo. E a segunda refere-se a um objeto. Qual é esse objeto? Então, o objeto é a bolsa de velha de senhora, que a menina carrega no colo. Então, a letra F, a letra G são questões pessoais, assim como a letra H e a letra I e também a letra J. Nessas questões, vocês podem responder de acordo com a interpretação de vocês, tá certo? Na segunda questão, aí na página 38, sobre o soneto de contrição de Vinícius de Moraes, a letra A pergunta: como é possível descrever o amor entre o eu lírico e Maria na primeira estrofe? Então a resposta é que o eu do poema compara seu amor por Maria a uma doença, que quanto mais se desenvolve, mais se intensifica. E na letra B, diz assim: na segunda estrofe do poema, o eu lírico utiliza uma série de metáforas para se referir à saudade. Quais são essas metáforas? Então, as metáforas são criança, acalanto e berçando.
A que universo elas fazem referência? Elas fazem referência ao universo infantil. Na letra C, o enunciado diz: releia. Não é melhor a presença que a saudade. Qual o sentido desse verso no contexto do poema? Então, a saudade alimenta o amor. Sem ela, o amor seria banalizado. Na letra D, com base em sua reflexão sobre o texto, responda: qual o sentido do título do poema? Então, o título é Soneto de Contrição. E a ideia de contrição é a mesma ideia de arrependimento, né? Diz respeito ao fato de o eu do poema ter se distanciado de sua amada, tendo medo de perdê-la. E na letra E, o poema lido foi escrito em versos e utiliza a linguagem figurada. A primeira estrofe trabalha a imagem do amor. De que trata a segunda estrofe? Justifique sua resposta tendo como base um verso dela. Então, de que trata a segunda estrofe? A segunda estrofe trata da saudade. Justifique sua resposta, né? Tomando como base um verso dela. Então, o eu lírico usa a imagem da criança que vagueia para representar suas saudades, como se sente perdido sem a amada. E aí, na próxima sessão, lendo a literatura, nós também temos um trecho aí de um texto dramático, que nós vamos estudar daqui a pouco, e que nos traz algumas questões também sobre ele. Então, enunciado aí na página 39, lendo a literatura, diz assim: leia um trecho de Antígona, texto grego escrito por Sófocles, onde a protagonista, Antígona, filha do rei Édipo, vive um dilema moral. Seus dois irmãos morreram lutando em lados opostos. Seu tio, Creonte, anuncia que Etéocles, que lutou a favor de Tebas, será enterrado de acordo com os rituais sagrados. Já Polinice, que lutou contra Tebas, não poderá contar com ritos funerários, e seu corpo será abandonado em campo aberto. Antígona resolve, então, desafiar as ordens do tio e fornecer a Polinice as honrarias fúnebres. No trecho a seguir, vemos Antígona e Creonte argumentando em favor de seus pontos de vista. Leia-o para responder ao que se pede. Então, após a leitura, vocês já leram, né? Para resolver as questões. Então, a primeira questão diz assim: qual o argumento usado por Creonte para tentar convencer Antígona a desistir de honrar seu irmão morto? Então, o argumento de que, ao honrar o irmão que lutou contra a cidade, ela ofenderia, né? O irmão que morreu lutando em defesa de Tebas. Na questão 2, que argumento Antígona usa para justificar a sua posição? Então, Antígona argumenta que o reino dos mortos é igual para todos, que não distinguiria o comportamento dos irmãos, né, lutando em lados opostos. Creonte tenta demover Antígona de sua posição, afirmando que o inimigo não seria considerado justo nem mesmo depois de morto. Esse argumento indica apelo à razão ou à emoção? Claramente, apelo à razão. Na quarta questão, Antígona rebate essa argumentação por meio da razão ou da emoção. Então, Antígona usa a emoção para se contrapor ao tio. A quinta questão é de cunho pessoal. A sexta pede que o texto de Sófocles é um poema ou pertence a outro gênero literário, né? Se pertence a outro gênero, qual é esse gênero? Então, trata-se aqui de um texto dramático, ou seja, de uma peça teatral que daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco melhor. Na sétima questão, que características você considerou para responder à questão 6? Então,
o fato de aparecer o nome do personagem antes de cada fala e o fato de o texto ser todo dialogado, sem parágrafos narrativos, que são características do texto teatral, dramático, que nós vamos ver daqui a pouco. Na oitava questão, Antígona é um texto que retrata o pensamento da época e do povo ao qual pertencia o autor. Em sua opinião, trata-se de um texto moderno ou antigo? Ora, apesar de estar pedindo a opinião de vocês, né, tudo leva a crer que é um texto antigo. Essa é a resposta correta, tá? Ele pede que você justifique sua resposta indicando trechos do texto, não é? Então aí existem vários trechos que podem justificar essa resposta de que o texto é um texto antigo, tá certo? Bom, corrigida a atividade de casa, nós vamos iniciar o estudo sobre gêneros poéticos. E aí, o objetivo da aula de hoje, o objetivo desse conteúdo é exatamente conceituar gêneros literários clássicos, que são o lírico, o épico e o dramático, são 3 gêneros, portanto, e também iniciar o estudo dos gêneros literários contemporâneos, tá certo? Então, sobre os gêneros poéticos que estão aí nas páginas 41 a 51, e vocês podem acompanhar comigo a explicação, né? Mesmo que vocês precisem ler toda essa teoria depois, porque a explicação que eu vou dar aqui não dispensa essa leitura mais profunda, mais comprometida, mais atenciosa dessa teoria, tá certo? É importante a gente começar dizendo que os gêneros poéticos estão muito relacionados à antiguidade clássica, né? E que a antiguidade clássica se deu a partir do século 8 a.C., né? Foi aí o seu início, e ela durou até o século 5 depois de Cristo, tá certo? Então, esses textos, né, da antiguidade clássica, eles foram divididos em grupos de acordo com suas formas e funções. Aqui nós estamos falando especificamente dos textos literários. Então, todos os textos literários da antiguidade clássica foram divididos em grupos de acordo com suas formas e funções. Então, como é que se chamam esses grupos? Se chamam de gêneros, tá certo? São gêneros literários, são gêneros poéticos. Por que são gêneros poéticos? Porque, mesmo sendo 3 grupos distintos, todos esses textos da antiguidade clássica, eles eram produzidos em poesia, tá certo? A prosa só vai surgir depois. Então, o filósofo Aristóteles foi quem definiu as características de cada gênero literário. E ele definiu essas características de cada gênero literário em uma obra, em um livro seu, intitulado Poética. Então, para Aristóteles, a produção literária poderia ser organizada em 3 grandes gêneros, né? E esses 3 grandes gêneros são escritos sempre em versos. Eles eram, lá na Antiguidade Clássica, escritos sempre em versos. Então, só recapitulando, os 3 gêneros poéticos lá da Antiguidade Clássica são o lírico, o épico e o dramático. Tá certo? Então, Aristóteles fez essa classificação lá na Antiguidade Clássica, e esse modo de classificar as obras literárias foi se espalhando pela Europa e serviu de base para a estruturação das literaturas ocidentais, né? Agradou muito aos romanos, né? E de Roma parte para os demais países da Europa, enfim. Então, nos dias atuais, esse conceito de gênero ultrapassa os 3 tipos sugeridos por Aristóteles. O que é que significa dizer isso? Que hoje os textos literários não
comportam mais apenas esses 3 gêneros poéticos, né? Ou o contrário, esses 3 gêneros poéticos não comportam mais tantos textos literários, tanta diversidade literária, né? Que foi surgindo ao longo do tempo. Então, hoje nós temos uma literatura marcada pela multiplicidade de estilos, pela multiplicidade de formas, né? Pela multiplicidade de linguagem. Então, há uma variedade muito grande nas maneiras, nas formas de trabalhar a linguagem dos textos literários, né? Hoje, muitos textos literários não têm regras pré-determinadas para a criação artística, não é? A atitude do escritor atual é uma atitude pesquisadora. Ele vai buscando novas maneiras de expressão estética, né? E essas novas maneiras de expressão estética não se ajustam mais à ideia de que a literatura tem formatos prontos, né? Essa ideia da literatura com formatos prontos foi proposta por Aristóteles lá na Antiguidade Clássica, né? Há muito tempo atrás. Então, de lá para cá, a literatura foi evoluindo e foram surgindo outros tipos de texto. Então, hoje nós estamos estudando esses 3 gêneros poéticos, mas é importante saber, é importante entender que eles não são os únicos, tá certo? Então, sobre o gênero lírico, quais são as marcas, né? Quais são as características? Nós vamos ver agora. Então, o gênero lírico, ele exalta a subjetividade, né? O interior, os sentimentos de um eu que fala nesses textos. Então, o texto lírico, os textos que pertencem ao gênero lírico, eles trazem uma visão de algo ou de alguém a partir de determinado ponto de vista, né? Eles trazem a percepção da realidade sentida pelo eu que fala no texto, que nós chamamos de eu lírico, né? Ou de eu poético, né? Enfim, uma das marcas do gênero lírico é a expressão de emoções, a expressão de comportamentos, né? A expressão de vivências, a expressão de reflexões desse eu que fala no texto, que não necessariamente é o autor do texto, não necessariamente é o poeta, mas é um eu criado pelo poeta para falar nesse texto. Então, nós podemos notar que no gênero lírico, a sensibilidade do eu que fala no texto é o que destaca esse elemento mais significativo. Saindo do gênero lírico, nós temos o gênero épico, que corresponde a um longo poema narrativo, né? Também chamado de epopeia ou de épica, em que eram contados acontecimentos protagonizados por heróis em uma determinada época. Por isso que esse tipo de texto também é chamado de épico. Por isso que o nome do gênero é épico. Épico de época. Tá certo? Então, esses textos narrativos longos que falam das aventuras heróicas, né, que nos apresentam personagens que atuam como heróis nessas narrativas, também são chamados de epopeia. Tá certo? Então, o gênero épico, ele traz para nós uma poesia longa, narrativa, chamada de epopeia ou de épica, né? Que faz alusão a acontecimentos de uma determinada época. Espero que tenha ficado claro, tá certo? Então, o eu do texto ocupa um posicionamento de observador das cenas que narra. Então, veja que, lá no gênero lírico, o eu do texto, o eu que fala no texto, expressa os seus sentimentos. No gênero épico, o eu que fala no texto não coloca seus sentimentos. Ele apenas narra as cenas que ele observa acontecer com os heróis, né? Então, se no gênero épico, se no gênero lírico, o que se destaca é o sentimento,
É a emoção? É a subjetividade do eu que fala no texto? No gênero épico, o que vai estar em destaque são os personagens, o cenário, né? Os eventos que esse eu observa. Então, essa observação é que vai ser o foco de interesse do poema. O foco de interesse de quem está falando nesse poema. Tá certo? Então, ainda sobre o gênero épico, é importante entender que um dos poemas épicos mais importantes da literatura ocidental é a Ilíada. Tá certo? Que inspirou aquela canção que abriu a aula de hoje. Mulher nova, bonita e carinhosa. Né? Então, a Ilíada foi escrita por Homero. E Homero é considerado o pai da poesia épica ocidental. Né? Foi ele quem primeiro escreveu esse tipo de texto. E ele escreveu a Ilíada narrando os últimos dias da Guerra de Troia. É uma guerra que durou 10 anos, mas na Ilíada nós temos aproximadamente os últimos 15 dias dessa guerra. Então, originalmente, a Ilíada foi escrita em versos. Né? Mas, com o passar do tempo, ela foi recebendo adaptações em prosa também. Tá certo? E por que ela foi inicialmente escrita em verso? Porque todo texto da Antiguidade Clássica, independente do gênero, que eram só esses 3, eram escritos em verso. Tá certo? Então, sobre o gênero épico, é importante acrescentar que, ao longo do tempo, a poesia épica sofreu uma série de transformações. A narração de feitos heróicos e de ações, de forma geral, passou a ser feita predominantemente por meio de gêneros modernos, como o romance. Tá certo? Então, depois do gênero lírico e depois do gênero épico, nós temos o gênero dramático. E aqui, uma marca importante é que os textos são criados para serem representados, encenados, dramatizados, teatralizados. Tá certo? Então, os textos que pertencem ao gênero dramático, eles classificam-se geralmente em 2 tipos: tragédia e comédia. Né? A tragédia, que explora, não é? O próprio nome já está dizendo, o triste, né? O decadente, que faz chorar. E a comédia, que explora o engraçado, a ironia, a piada, não é? Que faz rir. Então, o gênero dramático não necessita de um narrador, não necessita de um eu. Nós vimos que lá no gênero lírico, os textos contam com um eu que fala no poema, que expressa os seus sentimentos. No gênero épico, nós vimos que existe um eu que narra, não é? Os acontecimentos heróicos. E no gênero dramático não existe esse eu. Não existe um narrador. Não é? Não existe nenhum tipo de pessoa ali narrando a história ou expressando o sentimento. Mas, como o gênero dramático é criado para ser encenado, ele dispensa esse eu que fala. Né? É um texto que serve de suporte para o ator que vai representá-lo. Porque o texto dramático é escrito num formato dialógico. Então, não tem narrador. A gente conhece a história, compreende tudo que está sendo mostrado ali através da fala, através do diálogo entre os personagens. Então, quem foi, né, o mais antigo dos escritores teatrais da Grécia? Foi Ésquilo. Né? Ésquilo foi, além de ter sido esse escritor mais antigo, né, do teatro grego, ele foi o inventor do formato definitivo da tragédia. Tá certo? Então, com o passar do tempo, a classificação dos gêneros literários em lírico, épico e dramático não incorporavam mais os novos gêneros que surgiam, né? Com essas novas formas de representação da realidade.
e com essas novas maneiras de trabalhar com a linguagem. Então, a narrativa em versos vai aos poucos se transformando em narrativa em prosa, tá certo? E quando essa poesia narrativa se transforma em prosa, aí vai surgir com essa prosa nova outros gêneros literários, que são os gêneros em prosa, muito presentes no nosso cotidiano, né? Na contemporaneidade, nos dias atuais. Então, que gêneros são esses? Primeiro vem o conto. O conto é um texto curto, que se organiza em torno de um único conflito, né? Ele tem poucos personagens, as referências espaciais são muito limitadas, né? E depois do conto vem a novela. Só que aqui nós não estamos falando da novela televisiva, não. Tá? Nós estamos falando de um gênero textual narrativo que é mais curto do que o romance e é mais longo do que o conto. E ele tem um enredo e personagens também limitados, né? Não tão limitados quanto o conto, mas limitados com relação ao romance. Então, assim, a novela é um gênero textual, narrativo, em prosa, que está entre o conto e o romance. Certo? Ele é maior do que o conto, tem mais personagens do que o conto, mas ele tem menos personagens que o romance. Ele é mais curto que o romance. Tá? É o meu termo. E aí, depois do conto e da novela, nós temos o romance. Né? E o romance moderno é o campeão de vendas. Né? Os personagens do romance moderno, gente, são indivíduos que lutam pelos seus interesses. E eles estão inseridos em um mundo hostil, né? Contra eles. Eles têm que ralar muito para conseguir o que querem. Né? Eles têm que enfrentar muitos desafios para conseguir o que querem. Então, esses personagens do romance moderno, o enredo do romance moderno, né? A organização das ações no tempo do romance moderno são mais complexos do que na novela e do que no conto, tá certo? E aí depois do conto, da novela e do romance moderno, nós temos a crônica, que é a expressão de fatos no tempo presente, né? Na contemporaneidade. E a crônica pode abordar vários tipos de temas. Nós temos a crônica social, nós temos a crônica política, nós temos a crônica policial, etc. Né? E o cronista, que é aquele que faz a crônica, ele parte das situações observadas no cotidiano para criar um texto ao mesmo tempo opinativo e também estético. Tá? Então, o texto literário é produto da sensibilidade do escritor. O escritor capta, por meio das palavras, aspectos da realidade que muitas vezes estão à disposição de todos. É também um produto da sensibilidade do leitor, né? Que consegue, com a leitura, entrar em contato com alguns aspectos da realidade expressa no texto literário. Então, tanto o escritor quanto o leitor precisam ter sensibilidade para lidar com o texto literário. Então, quem escreve literatura não faz para comunicar ideias, mas sim para provocá-las em seus leitores. Não é? Então, o texto literário é mais desafiador por isso. Tá? O texto que é escrito para comunicar ideias é o texto não literário. É o texto objetivo, de linguagem denotativa, objetiva, direta. O texto literário não tem essa função de comunicar ideias. Ele vai além disso, ele ultrapassa esse limite, não é? Porque ele vai trazer para nós uma provocação de leitura, tá certo? Ele vai nos fazer imaginar ideias, construir ideias. E não apenas simplesmente comunicar, tá certo? Então, com essa explicação, nós concluímos a aula de hoje. E aí eu vou deixar para vocês resolverem
as questões 3 a 8 da hora de estudo, mais as questões das páginas 45 a 47 e 49 a 52. Lembrando que essas atividades devem ser enviadas para mim até a próxima segunda-feira. Por quê? Porque na terça-feira já é a nossa prova referente ao primeiro bimestre. E eu vou precisar dessas atividades aqui para atribuir sobre a nota que vocês tirarem na prova do primeiro bimestre os aspectos qualitativos, tá certo? Para melhorar a nota de vocês. Então, não esqueçam de enviar para mim pelo WhatsApp essas atividades, tá certo? Eu aguardo e conto com a participação, com o empenho de vocês. Minha gratidão, meu muito obrigado pela atenção, pela dedicação de vocês. Eu desejo aqui muita saúde a vocês. Fiquem com o meu abraço fraterno. Estudem em casa e até a próxima, pessoal. É sempre muito bom estar com vocês, mesmo que seja por meios virtuais, tá certo? Grande abraço.